Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Mais uma grande satisfação, uma grande edição e hoje trabalhando novamente no contexto logístico, no contexto portuário e principalmente na nossa preocupação, na nossa intenção, inclusive, de melhorar cada vez mais os desenvolvimentos do estado de Santa Catarina, um estado muito produtor, com muito empreendedorismo. Mas isso tudo, daqui a pouquinho, voltaremos. Olá, agora sim estamos de volta definitivamente para produzir, sim, mais uma grande edição do programa de hoje, que tem um tema que já foi planejado anteriormente, sim, um tema que chama muita atenção e que você vai poder, sim, hoje desfrutar com muito conhecimento, levar muito conteúdo e até mesmo participar ao vivo, né? Estamos ao vivo também no Facebook, se você quiser interagir, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, esteja à vontade. Onde é que está o tema? Naquele quadrinho que representa a importância do conhecimento, está aqui. Vamos lá, o câmera Carlinhos vai dar um close aqui no nosso tema. O desenvolvimento de Santa Catarina por meio dos portos. Vejam a importância disso, enquanto que o porto hoje tem um papel fundamental. No programa de hoje recebo com muito carinho um amigo, já de longa data, Egídio Martorano. Não está presente hoje, infelizmente, o professor Ademar Dutra, por um problema de saúde, teve uma necessidade urgente de fazer um repouso, pediu desculpas, mas ele não pôde comparecer, mas o Egídio Martorano está aqui hoje para trazer muito conteúdo, uma representatividade importantíssima da Fiesc. Mas vamos conhecer um pouquinho mais, né, do Egídio, né? Conhecer um pouquinho mais dessa trajetória que ele vem se dedicando cada vez mais em termos de conhecimento. Então, Egídio Martorano é um economista com atuação nas áreas de logística, sustentabilidade e comércio exterior. Participou do programa Diploma Internacional de Gestão Portuária em Valência, na Espanha, em 2018, e é colaborador da Fiesc desde 2001. Atualmente ocupa o cargo de gerente de transporte, logística, meio ambiente e sustentabilidade. Idealizador executivo da Câmara de Transporte e Logística, do Programa Catarinense de Logística Empresarial, do Monitora Fiesc dos grupos técnicos BR-101 e Rodovias Oeste Santa Catarina do Futuro, da Bolsa de Resíduos da Fiesc, BR-Fiesc, e do Plano de Sustentabilidade. Membro dos grupos de trabalho da NTT das BR-101 e 116. Propositor e responsável pelas publicações anuais Agenda da Indústria para o Transporte e a Logística Catarinense e da Agenda Portos, dentre outras. Executivo e relator do Conselho Estratégico para a Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense. No período de 1999 e 2008, foi, sim, professor na graduação da Unisul, Fundação ESAG e Estácio de Sá, nas disciplinas de Economia Brasileira, Comércio Exterior e Legislação Aduaneira. De 1999 a 2001, gerente de Integração Internacional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico do Mercosul do Estado de Santa Catarina. De 1993 a 1995, gerente de Comércio Exterior na Secretaria de Estado de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Autor dos livros Proposta para a Inserção de Santa Catarina no Contexto Logístico Nacional, edição de 2019, EBR-101 do Futuro, Proposta para garantir a segurança e a eficiência do corredor litorâneo catarinense, edição de 2020. Com muita satisfação, agradeço muito a presença do Egídio, arrumou um tempinho na sua agenda para vir contribuir aqui na Premier TV, no programa Empreender com Evandro Moritz, e trazer uma temática importantíssima, fundamental para o desenvolvimento do Estado, que é essa discussão sobre a infraestrutura logística, para bem servir os nossos portos catarinenses e, com certeza, a nossa indústria catarinense, o comércio catarinense, o turismo e no desenvolvimento econômico e social. Egídio, meu muito obrigado e gostaria então que você se apresentasse rapidamente aí para os nossos telespectadores.
Muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer poder participar e fico à disposição. Muito bom. Egídio, fico muito contente do presente que você me trouxe hoje aqui, né? Muito feliz aí. Algumas edições, livros muito importantes, onde a gente vai poder até mostrar um pouquinho aí da capa, né? Primeiramente esse aqui, o cameraman vai dar um close, que é a proposta para a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, uma produção aqui do Egídio, da Fiesc, tá? Vejam que bonita essa edição, capa dura. Hoje temos muito conteúdo aqui, muito conteúdo mesmo. Vamos para o próximo? Vamos lá, tem mais um presente aqui. Presente para o estado catarinense, né? Em termos de informação, né? Vamos lá. Agenda Estratégica para a Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense 2021. Também mais uma edição aqui fantástica, tá? Com muito conteúdo e principalmente, né? Com muita informação das necessidades e de um projeto para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Mais uma edição importantíssima que é a BR-282, segura e eficiente, trecho Lages-Florianópolis. Humanização das rodovias catarinenses, um projeto fantástico que o Egídio vai explicar também um pouquinho mais para nós, o quanto que é importante. E perceba, olha lá, olha como é importante essa frase, ó, humanização das rodovias catarinenses. O Egídio vai explicar um pouquinho mais sobre isso também, vejam que legal. E mais uma edição aqui de presente também, importantíssimo. Eu tenho para mim que você gostaria até de fazer uma pergunta sobre isso. Vamos lá. BR-101 do futuro, Santa Catarina não pode parar. Proposta para garantir a segurança e eficiência do eixo litorâneo catarinense. Vejo mais uma grande edição aí, todas elas, né? Todas elas com uma chancela fortíssima da Fiesc, da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Egídio, não sei nem por onde que a gente pode começar a conversar diante de tantas edições aqui, de tanta informação. Mas primeiro, né? Primeiro ponto, desenvolvimento de Santa Catarina por meio dos portos. Percebo aí nesse contexto, né, nesse tema, o quanto que o porto é importante, mas ele não é uma célula independente. Ele precisa, sim, de toda uma infraestrutura que dê suporte para ele que se torne cada vez mais eficiente. É isso, Egídio? Sua opinião, o seu contexto, a sua experiência sobre isso? O porto é estratégico. Se você avaliar a formação econômica de Santa Catarina, pelo desenvolvimento da indústria, sim. Eu me lembro que quando eu fiz o segundo grau, que faz muitos anos, nós tínhamos aprendido que Santos era o primeiro porto e Itajaí era o segundo porto de importância no Brasil. Isso sim. Tudo em função do crescimento, principalmente da agroindústria, da Perdigão, da Sadia no Oeste. Então, eu sempre digo, nós temos atividade portuária por duas questões. Uma, pela formação econômica, pela indústria que é pujante, sem dúvida Santa Catarina é um dos estados mais industriais do Brasil. Certo. Proporcionalmente, é claro, mas e também tem uma distribuição industrial pulverizada, de vários setores, diversificado e pulverizado no território. E segundo, pela natureza. Nós temos uma costa nós temos ali vários estuários, a Baía da Babitonga, os estuários do Rio Itajaí, uma baía brigada como Ibituba. Então, nós temos todas as condições. A nossa costa, se você comparar com a costa do Rio Grande do Sul, do Paraná, é favorável para a atividade portuária. Isso tinha que estar no radar dos governos e do planejamento. Nós temos uma grande vocação. Essa grande vocação se espera na movimentação. Nós somos eu considero, e é realmente, sim. Isso, assim, às vezes a sociedade não absorve, um dos segundos maiores complexos portuários da América do Sul, do mais importante da América do Sul. Nós movimentamos mais contêineres do que a Argentina. Impressionante. Foram 2,1 milhões de contêineres em 2020, isso representa 20% da movimentação nacional. E nós temos o Porto de o complexo de Itajaí ocupando a segunda posição e o Porto Tapoá, que é um porto que tem somente 11 anos, ocupando a quinta posição já. Então, essa é uma atividade que tem implicações socioeconômicas impressionantes para o Estado. Por isso que nós, continuamos, a Fiesc sempre diz que isso deve ser objeto de uma gestão muito boa, de uma visão holística sim. E de políticas para estimular essa atividade. E ela gera, pelo IBGE, nós fizemos um levantamento, gera 5 mil empregos diretos, o que é bastante sim. Razoável, 16 mil empregos indiretos. Gera de ICMS cerca de 5 bilhões de reais. Perfeito. Ao ano. Gera de ISS 30 milhões. Por exemplo, Navegantes, mais de 60% da arrecadação é proveniente do porto. Então, assim, ele tem implicações. Se estima, isso é
consolidado no mundo inteiro que um container movimenta na economia, na cadeia, R$ 1.600. Então, você faça a conta. Imagina se nós já movimentamos 2 milhões e 100 é. mil containers no ano passado, e nós vamos aumentar, porque só o Navegantes bateu recorde agora, mês passado, chegou a 100 mil containers. Você multiplica isso por R$ 1.600. Quanto isso não é gerado na economia? E, além disso, tem um aspecto do porto ser fundamental para a cadeia logística. O porto é um componente importantíssimo para a cadeia logística da indústria. Aqui eu estou falando da indústria agora. Sim, sim. Não só, porque muita gente defende muito, não tem a visão, defende muito a exportação. Não só para a exportação, para chegar ao mercado externo, como também para o suprimento de componentes. Nós somos importadores. 90% da nossa pauta, 80%, 60% varia, que é uma pauta muito diferenciada do Brasil de importação. Importação não é de tudo mal, são componentes industriais. Então, nós precisamos do porto, na visão do mercado interno, para a distribuição no mercado externo. Nós temos uma corrente de comércio bastante significativa, e também para o suprimento. Então, o porto é essencial na geração de emprego. Nós não podemos imaginar cidades como Imbituba, Itajaí, ou Navegantes, ou mesmo Itapoá, que foi uma transformação em Itapoá, sem a atividade portuária. Não podemos imaginar a nossa indústria sem os portos. A razão da existência do nosso porto foi o desenvolvimento industrial, certamente. Com certeza. E assim, até para o telespectador, até revisar, né? Nós temos hoje, vamos considerar para efeito de carga, nós temos cinco portos aí. Então, nós começamos, por exemplo, do norte do estado, nós temos Itapoá, que tem uma característica muito forte de movimentação de contêiner. Depois nós temos o porto de São Francisco do Sul. Aí já entra granéis, entra alguns commodities aí. E aí nós temos o complexo portuário, vamos considerar complexo portuário de Itajaí, porque nós temos pequenos terminais, mas tem dois ali que são bem característicos, bem famosos, que é o Porto de Navegantes, conhecido como Portonave, e o Porto de Itajaí, que também tem números expressivos e movimentação de contêiner. E aí depois nós temos o Porto de Imbituba, no sul do estado, que também está trazendo números também, já movimentação de contêiner, também tem uma movimentação de contêiner já um pouco mais expressiva, mas também tem uma movimentação aí de granéis, né? Então, eu acredito que nós estamos muito bem servidos, viu, Egídio? Muito bem servido, mas, e até mesmo ainda batendo recordes de eficiência, como você citou, tá? Em termos de eficiência de movimentação, né, dentro do porto de carga. Mas aí vem uma grande questão, né, Egídio? Nós temos aí rodovias, porque essas rodovias que tem que interligar toda essa movimentação, essa estrutura. E nós temos hoje, talvez assim, vamos considerar, né, Egídio, talvez a BR-101, a 282 e a 470 como três grandes eixos aí de ligação. E nós temos, inclusive, edições aqui, né, até estão muito bem divididas as edições, tamanha essa importância. Mas podemos começar falando um pouquinho da BR-101, Egídio. Né? Inclusive, tem uma campanha fantástica agora da Fiesp, que é BR-101 do futuro. Santa Catarina não pode parar. É isso, Egídio? Sim. Essa campanha foi estendida para todas as rodovias. Então, se transformou numa campanha BR-SC, Santa Catarina não pode parar. Ou do jeito que está, não dá, dependendo da região. Mas a 101 é essencial. A 101 é essencial por vários aspectos. Ela é estratégica. Todas são, mas a gente não podemos desconsiderar a 101 como... Ele é um corredor litorâneo, que tem uma atividade pujante industrial, são várias indústrias ao seu entorno, né? Passa por Joinville, que é das regiões mais industriais, passa pela região de Blumenau. Então, no norte de Santa Catarina, tem uma atividade industrial impressionante. Tem o turismo. No ano passado, a Santur estimou 8 milhões de turistas. Desses 8 milhões de turistas, Santa Catarina, 60% para o litoral. Nós temos entre as 4 cidades mais procuradas pelo turista estrangeiro, são as nossas cidades litorâneas, de Itapema, de Florianópolis, Camboriú e outras. Temos um crescimento exponencial das cidades. O IBGE demonstra que, por exemplo, cidades como Alaquari, Palhoça, São José, são as cidades que tiveram o maior índice de crescimento. O crescimento tem sido exponencial. Hoje você pode considerar a 101 uma via urbana linear, né? Se você perceber, ela está cada vez mais se transformando. Então, ela tem um benefício na questão turística, na questão do desenvolvimento industrial e na questão portuária. Certo. Como eu disse, temos ali um dos complexos portuários mais importantes da América do Sul, certamente. E esse complexo portuário em expansão.
e que garante todos esses benefícios de emprego, circulação da economia e que garante a solidez e a competitividade da nossa indústria, do nosso setor produtivo, no suprimento e distribuição. E a 101, no seu traçado, ela tem uma metodologia que é a HCM, que mede a questão da eficiência. Em alguns determinados trechos, ela chega a nível F, que é o pior nível, de A a F, em determinadas horas e horários, isso gerando filas, né, gerando atrasos. E não precisa ser engenheiro e nem adotar nenhuma metodologia para você perceber que você for para Itajaí hoje, certamente, aqui Florianópolis é um gargalo imenso, né, você pega filas aí, e Itajaí já está quase superando a Florianópolis na questão do comprometimento da fluidez. Então, ela necessita de investimento. Ninguém pensou na 101. Tem uma concessão antiga, foi quando o Brasil começou a engatinhar em concessão, então fizeram uma concessão na busca de um pedágio mais razoável, então ela não tem continuidade nas marginais. O único projeto que tinha de expansão era o contorno de Florianópolis. Então, foi um projeto, assim, ainda era início, era muito ingênuo ainda a coisa. Então, e nada disso está previsto no contrato. Só o contorno de Florianópolis, que deu toda aquela dificuldade que nós tivemos. Então, a Fies está chamando a atenção a isso desde 2014. Criamos um grupo específico, Grupo Técnico BR Sentido Futuro. E para chamar a atenção a isso, nós necessitamos investimentos urgentes. Por si só, a Agência Nacional de Transporte Terrestre criou um grupo, que é Grupo Paritário de Trabalho, e fizeram o levantamento dos investimentos necessários extra-pé. Quando eu digo extra-pé, é fora do plano de exploração rodoviária. Como a gente percebeu que tem vários gargalos e no plano de exploração previsto não estavam previstos questões como Itajaí, como Joinville, como Itapema, que são cruciais, só o contorno de Florianópolis, então se levantou uma série de obras fora do plano de exploração. O que acontece o quê? Que exige equilíbrio econômico-financeiro, que exige o aumento de pedágio, porque, né, são investimentos. E foram levantados 2,6 bilhões de investimentos necessários para manter a fluidez e conseguir para que esse nível F, até 2032, que é o final da concessão, desça para o nível B, C. Mas garante passa de 10 para 40 por hora a velocidade média, que hoje é horrível a velocidade. Essa é a proposta da NTT, junto com o grupo paritário. Nós pegamos 2 engenheiros consultores, um deles o Saporiti e o engenheiro Saulo, para não ficar uma proposta da Artéries, foi avaliado pelo GTBR Sentido do Futuro. O engenheiro fez algumas adequações que foram incorporadas e apoiamos como um plano bem adequado. 2,6 bilhões de valor 2017. O que é esse plano, basicamente? Terceiras faixas contínuas, que não tem, continuidade das terceiras faixas, as interseções, a melhoria da interseção lá, aqui, interseção de São José, a interseção 470, que é fundamental, e pontes e viadutos e melhoria nas agulhas e interseções. Isso dá uma fluidez imensa, para uma diferença muito grande para a 101, garantindo até 2032 a melhor fluidez. E também, inclusive, sugerimos o estudo de um eixo paralelo rodoviário, que o governo do estado tomou a iniciativa, está fazendo uma EVTEA, de uma rodovia paralela entre Joinville até Itapema, se não me engano. E estamos numa campanha pesada, incorporamos isso. A intenção é levar isso para o governo federal para que sejam consideradas obras urgentes. Avaliamos também, por exemplo, Itajaí, Joinville e Itapema, essa região, chega a 498 milhões o investimento necessário para dar a fluidez. Pena que a gente não pode mostrar simulações, mas a diferença é imensa. Você percebe lá em Camboriú, por exemplo, você tem marginais que terminam no rio, não tem a ponte feita. Isso foi tudo no intuito de economizar no plano de exploração, né, e possibilitar um pedágio menor. Mas a realidade é que com esses investimentos, com essa campanha, a gente pretende fazer um abaixo-assinado. Fizemos um cálculo já de, por exemplo, 498 milhões de investimento entre Itajaí, Itapema e Joinville, você tem um ajuste de tarifa de 1,60 centavos. Agora, se você estender em 4 anos a concessão, 4,50 meses, 4 anos e 55 meses, você não paga nada de pedágio, de ajuste. Então, nós estamos propondo aí que se considere emergencial e que se veja uma forma de estender a concessão de forma a não ser onerado o usuário no pedágio. Mesmo assim, se você considerar o benefício que pode gerar, 65 centavos
de pedágio, nós temos um pedágio bastante módico, né? Mas então nós estamos provocando o governo federal, provocando a Agência Nacional e nosso parlamentar mobilizando para que se tome uma medida que é urgente. E nós consideramos Itajaí e esse trecho Itajaí-Itapema hoje crítico, Gargalo, extremamente crítico. Você sai. Assim, vamos ver as implicações. Um turista de Curitiba, que a maioria, o Mário Aguiar, nosso presidente, sempre fala que o pessoal do Paraná que ocupa bastante Camboriú, que investe muito em Camboriú, e eu acho que a grande maioria dos turistas hoje chega a levar 6 horas, 4 horas de Curitiba até Camboriú. Então isso tem implicações também na questão do turismo, na questão dos serviços, no desenvolvimento econômico em geral. Então, nós precisamos tratar de forma... Lógico, as outras também, a 470 é estratégica, a 282 é estratégica, a 285 é estratégica, a 280 é estratégica, assim como todas as estaduais. Mas a 101, por ser sempre o destino final, mesmo do oeste, os turistas argentinos utilizam o eixo e ela tem que ser considerada urgente, todas essas intervenções. Por isso fizemos a publicação. Aqui mostra o desenvolvimento econômico, quantas indústrias estão instaladas, quanto esse eixo contribui em termos de PIB, de ICMS, de corrente de comércio, para mostrar, isso se chama buffer, mostrar para o governo federal a importância disso para que se tome faça investimentos e se considere de emergenciais. Vamos até continuar falando sobre a BR-101 e as outras ligações, muito importante. Eu quero convidar vocês para assistir um pequeno intervalo. Inclusive tem um vídeo institucional da Fiesc muito bonito, aí está separado também. E acompanhe aí também os nossos apoiadores de sempre no programa. Nós faremos então um breve intervalo e voltaremos aí em seguida. A Federação das Indústrias de Santa Catarina tem uma importante mensagem para você. Estamos, cada um de nós, colaboradores da Fiesc, sempre a seu serviço. A maior rede privada de ensino do Estado está aqui, a seu serviço. O maior programa de formação de jovens para o mercado de trabalho, a seu serviço. Laboratórios de tecnologia e inovação para empreendedores, a seu serviço. Especialistas buscando novas formas de ajudar quem produz, a seu serviço. Onde tem indústria, tem a força da Fiesc, lutando por menos impostos, menos burocracia, melhor infraestrutura, mais desenvolvimento, melhorando a vida do trabalhador, do empresário, do estudante, de todos. Por isso, olhe em sua volta e acredite. Tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina.
Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz, hoje trazendo o desenvolvimento de Santa Catarina por meio dos portos, a importância disso. Logicamente que a gente pensa em infraestrutura logística, porque o porto não vive somente o porto. E ele depende disso. Um porto, para se tornar ainda melhor, mais eficiente, ser mais atrativo, inclusive, para que novas rotas e as rotas se mantenham aqui no estado catarinense, a gente precisa de toda uma infraestrutura logística apropriada. E aí a gente começou o programa já discutindo, muito fortemente a questão da BR-101, onde o Egídio traz números aí, estava até conversando nos bastidores aqui, até mesmo de prejuízo em função da não mudança, e que isso deve ser até inclusive o mais breve possível, Quero agradecer quem está ao vivo aqui, assistindo pelo Facebook, tá? Agradeço aqui a Jurde, a Jennifer, Luiz Gonzaga, o Fernando Henrique. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? E aí, se vocês se sentirem à vontade, quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento e até mesmo colocar a sua posição perante a BR-101 hoje, que muitos conhecem talvez aqui pelo trecho aqui da Palhoça, Florianópolis, essa região que é um gargalo, onde a gente já tem a previsão aí do anel, que também o Egídio vai comentar desse anel viário, que é hoje, se eu não me engano, Egídio, eu acho que a maior obra em extensão do Brasil, essa grande obra, uma lindíssima obra do anel viário. Mas, Egídio, nós começamos e ainda podemos dar continuidade à BR-101 e até já emendar com a 470, 282, porque são trechos aí extremamente críticos, porque ao mesmo tempo que o turista está passeando e levou talvez 6 horas de Curitiba até Balneário Camboriú, existe atrás dele um caminhão com uma carga importantíssima para uma empresa, que é onde vai dar vazão para o seu processo produtivo. E atrás desse caminhão provavelmente tem um outro veículo com uma entrega urgente para o comércio catarinense. Eu estou fazendo aqui um clima mais descontraído aqui o clima, para você entender o quanto que ela é importante, porque quando você está passeando, alguém está na tua frente trabalhando, e vocês estão na BR. É isso, Egídio. É verdade. É importantíssimo, eixo estratégico, chega a gerar grande parte do PIB do estado de Santa Catarina no entorno da 101. E você falou sobre o contorno. O contorno é uma obra que a gente fala que é invisível às vezes, porque o usuário passa por fora e não tem noção da dimensão. Hoje são 3.200 pessoas, o contingente trabalhando. Muita gente. É muita gente, são 4 túneis de cerca de 1 quilômetro cada um. É uma obra gigantesca e que vai trazer muitos benefícios. Agora, a Fiesc tem chamado a atenção a isso, o contorno vai resolver muito bem o trânsito de passagem, certo, que não vai precisar passar na zona urbana de Florianópolis, que é complicado. Ela já é uma zona que tem uma eficiência muito pequena. Se estima que cerca de 30% dos veículos pesados que têm destinação para o norte do Brasil ou vice-versa. Então, esses automóveis, esses veículos de carga ou não, ou de passageiros, não vão precisar passar pela Grande Florianópolis. Você teve informação aí recente do prazo dela? 2023. Ela está indo muito bem. Tá. A obra está indo... Isso seria... Caberia até, eu sugeri no seu programa, um dia fazer, para você saber. Eu estive visitando lá, inclusive estivemos no acionamento do explosivo dos túneis. É uma tecnologia de primeiro mundo, de engenharia, de última geração na engenharia. São empresas com bastante tecnologia, é uma obra impressionante. E se não houver nenhum percalço, porque a obra sempre está sujeita, em 2023 teremos o contorno. Mais ou menos em que mês do ano, semestre de 2023? No final de 2023. Podemos falar, no final de 2023. As melhorias, agora eu gostaria de chamar a atenção, a Fiesc tem chamado a atenção a isso não é uma suposição. O contorno vai resolver muito bem o problema dos trânsitos de passagem, vai absorver, como eu disse, cerca de 18% dos veículos da zona metropolitana, mas a zona metropolitana vai ter um alívio, mas é por pouco tempo. Tanto que a gente considera que as terceiras faixas que estão em andamento, que também eram investimentos, que são investimentos fora do plano de exploração rodoviária, que exigiram equilíbrio econômico-financeiro, são mais benéficos do que a questão do contorno. Para Florianópolis, a Fiesc tem chamado a atenção disso e reiteramos, isso é muito importante. Por ser uma zona metropolitana, nós precisamos, e por ter se transformado numa via urbana,
o que não poderia. Não poderia, né? Porque é Mas uma hoje BR, uma rodovia nós federal. precisamos de um plano integrado e sistêmico, uma visão metropolitana para achar os corredores para que não seja priorizado, não seja utilizado o eixo litorâneo, o corredor litorâneo como de passagem que acontece em Itajaí. Isso é um problema muito sério no Brasil, né? Você vai ocupando as faixas de domínio e a cidade vai crescendo em torno das rodovias. Isso não poderia acontecer. Então nós chamamos a atenção, estamos chamando a atenção sobre isso, de que o contorno não vai resolver a questão urbana de Florianópolis. Esse é outro problema que tem que ser pensado no âmbito de uma zona metropolitana, de um planejamento integrado e sistêmico. Sim, perfeito. Segundo aspecto que eu queria chamar, nós contratamos, a Fiesp, uma iniciativa de contratar um engenheiro que está no livro, nessa publicação, vocês podem acessar no site da Fiesp. Perfeito. Tem um capítulo só dedicado ao engenheiro especialista em HCM Control, que estuda a eficiência dos corredores logísticos. Tem uma metodologia, que é uma metodologia consolidada mundialmente, e levanta os custos, os prejuízos relacionados com os gargalos. Né? Nesses custos leva em questão os custos operacionais, os custos de acidentes, os custos de meio ambiente, também de emissão de gases de efeito estufa. E esse trabalho estimou, tem uma metodologia, está explicado ali, até para quem é engenheiro, é especialista pode ver. Nós fizemos questão de adicionar esse capítulo, o trabalho do engenheiro paulista, de referência. Estima que são 9,6 bilhões de reais de prejuízo até 2032, caso esses investimentos não sejam feitos. A FETRANSESC, a Federação de Transportes, fez um estudo e estimou em 6 bilhões por mês os prejuízos. Você vê, a Federação de Transportes poderia ser contra o pedágio, por exemplo, nessa questão, né? Mas ela tem a clara percepção, e isso tem sido os manifestos, de que o benefício de um pedágio é muito melhor do que as implicações que tem uma rodovia sem fluidez, né? Isso tem implicação de tudo quanto é forma, né? Sim. Então os prejuízos são enormes. Então a Fiesp considera isso urgente, por isso estaremos lançando no final desse mês o maior abaixo-assinado digital de Santa Catarina, da história de Santa Catarina, talvez um dos maiores do Brasil. E eu peço desde já a adesão de todos, o seu apoio em Como é que vai ser o nome divulgar. desse abaixo-assinado? SC não pode parar. BRs SC não pode parar. BRs-SC não pode parar. Nós estamos aí estimando no mínimo aí, talvez 1.500.000 assinaturas, mas eu queria que fosse 3 milhões, 2 milhões de assinatura. Então a ideia, a Fiesp tem como prática não é uma campanha vazia, não é um manifesto, ela tem toda a consistência técnica. Em todas as rodovias nós temos equivalente estudo, né, sobre os aspectos econômicos do entorno, os buffers, o comprometimento da eficiência, o número dos acidentes. E a intenção é que se tenha uma faixa maior abaixo-assinado digital, que eu peço desde já os telespectadores aqui, que quando for conveniente façam adesão. Nós temos até os decalques aqui, esse não pode parar. Sim. E a ideia é levar para o governo federal, essa aqui é da 101, nós temos de todos os corredores. Perfeito, que ótimo. É levar ao governo federal uma demanda dos catarinenses no sentido de dar a devida atenção para o Estado de Santa Catarina e o comprometimento que tem. Nós mostramos números dos prejuízos dos acidentes e a nossa preocupação, tanto que nós temos um projeto que chama Humanização das Rodovias Catarinenses. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é muito legal esse projeto. Me chamou muita atenção quando eu li aqui na capa, até comentei com vocês, né? Eu achei muito bacana que hoje a gente vai comentar. Eu só queria pedir atenção agora para o telespectador, porque nesse próximo intervalo nós vamos mostrar uma divulgação de um curso internacional de pós-graduação, Gestão Portuária e Logística. Ele é organizado em parceria pelo CIDESPORT, que é o Congresso de Desempenho Portuário, Congresso Internacional de Desempenho Portuário, até coordenado pelo professor Ademar Dutra, que infelizmente hoje não está aqui porque adoeceu de uma forma muito rápida, de uma forma urgente, não é nada grave, mas não pôde estar presente hoje. E esse curso é feito em parceria com a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique de Portugal. Inclusive, fui convidado para ministrar uma disciplina de Supply Chain Management. É um curso fantástico, daí vai passar agora no intervalo alguns slidezinhos aí da divulgação desse curso. Mas nós temos ainda mais 2 blocos, muito assunto aí, principalmente nas demais rodovias catarinenses, o que o Egídio vai trazer e que eu achei fantástico essa questão do projeto da humanização. Vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida.
Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, falando sobre o desenvolvimento de Santa Catarina por meio dos portos, recebendo aqui o grande amigo Egídio Martorano. Hoje tem um trabalho importantíssimo aí da Fiesc, representando uma câmara importante de transporte, logística, sustentabilidade e meio ambiente. Bom, são duas situações então, Egídio. Primeiro que tem aqui já no Facebook um comentário que eu acho muito legal. O Cláudio Costa está assistindo. Grande abraço, amigo. Obrigado aí. A Jennifer pergunta aqui, né? Bom, são duas situações, assim. O custo-benefício em relação ao setor ferroviário, no caso, né? Eu imagino que seria talvez aqui uma ferrovia litorânea. Aí eu acho que o Egídio pode comentar um pouco sobre isso. A Jennifer também coloca como acompanhar e conhecer os projetos em andamento, mas daí você pode passar talvez o link ali da Fiesc, né? Então tem esse questionamento aqui do ferroviário pela Jennifer, que eu acho muito legal. E já quero também citar aqui, que me chamou muita atenção, que eu conversei nos bastidores com o Egídio, que é mais um trabalho da BR-282, um trecho lá de Florianópolis, e diz o seguinte: humanização das rodovias catarinenses. Então eu já quero emendar esse assunto aqui das ferrovias, ao mesmo tempo o Egídio já coloca também esse assunto aqui, ó, desse trecho lá de Florianópolis, que a BR-282 também é um grande eixo importantíssimo aí, tá, de ligação com o oeste catarinense. É isso, Egídio? Ferrovia é possível? É possível, né? Nós temos primeiro que desmistificar a ferrovia. Tem muita gente que tem muito romanceado sobre a questão da ferrovia. Tem redução de 30%. Cada modal tem as suas características e vantagens. Isso é muito bom. O que se diz é que a ferrovia acima de 1.000 quilômetros, que eu questiono, que hoje a ferrovia contemporânea já em continentes como os Estados Unidos e a Europa já desmente um pouco isso. Nós temos até uma operação multimodal aqui lá na Teresa Cristina, que leva a cerâmica de Forquilinha até o porto. Isso. Mas a ferrovia tem um custo de 5 a 6 vezes maior por quilômetro do que uma rodovia, sem contar as obras de arte. Então, e ela tem que ser, ao nosso entender, muito bem concebida. O que acontece no Brasil? Em primeiro lugar, não existe a viabilidade financeira de uma ferrovia. No mundo inteiro, 99% das ferrovias são objeto de PPP. Certo. Que é muito difícil ter viabilidade financeira. Algumas exceções. Carajás, que tem aquela quantidade toda de minério. De minério, né? Se viabiliza. Então, é um objeto PPP. O segundo aspecto, considerando Santa Catarina, a ferrovia deve estar inserida, e não é só Santa Catarina, quando você não pensa numa ferrovia, que é esse o pensamento do Brasil, de levar o milho e a soja para o porto, que não deve ser esse o pensamento, e Santa Catarina diferenciar, nós precisamos de uma ferrovia que leve o milho para a nossa indústria, transforme em proteína animal e depois leve para o porto, para o mercado interno. Ela precisa estar no contexto multimodal daí. Porque a ferrovia, outro problema que ela tem, e por isso o caminhão foi importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. Eu nasci em Videira, Videira era uma estação de trem, na antiga ferrovia do Contestado, chamada, mas a Perdigão colocava os seus produtos num avião, na década de 60, para poder levar para São Paulo. A rodovia deu uma amplitude para o Brasil imensa, a rodovia, porque o caminhão é flexível. A ferrovia não chega ao porto, não chega à sua casa. Não, chega ao porto, mas não chega à sua casa. Coisa que o caminhão faz. Ela não chega à sua fábrica, não chega à sua casa. Sim. Então, ela é dependente de outros modais. Você sabe disso, você é da área de logística. Então, ela tem que ser planejada, é isso que a Fiesc está defendendo, e nós acreditamos que a Santa Catarina tem viabilidade, e isso está sendo comprovado, depois eu vou falar sobre isso, o Plano Nacional de Logística, o qual já saiu a versão final, e que nós contribuímos por isso, nessa visão de intermodalidade e de carga de valor. Santa Catarina tem, e certamente pela atividade industrial, isso se reflete nos portos, como característica a carga industrial, que é diferente. A indústria tem uma logística muito mais complexa, eu disse, tem que colocar o milho no trem e levar até o porto. Nós temos que pensar num trem para levar o milho e depois do milho se transformar em proteína animal. Essa proteína animal vai para o porto, para o mercado externo e vai também para o mercado interno, no eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, que é o maior mercado de consumo, é o maior índice de consumo do país. Então, a ferrovia tem que ser muito bem pensada. Nós acreditamos, e há estudos provando isso, o EVTEA, que tanto a ferrovia leste-oeste foi suprimido no último estudo, Dionísio Cerqueira, de Chapecó até Navegantes tem viabilidade financeira, pequenininha, mas tem uma excepcional exceção, isso por causa da nossa carga diferenciada, e a litorânea tem viabilidade. Teve uma questão indígena, que nós não vamos questionar, que inviabilizou em função do traçado alternativo.
Essa vai ser uma bandeira da Fiesc. Nós, nessa agenda de infraestrutura que nós vamos lançar esse ano, que é a agenda anual, nós vamos colocar isso como os temas prioritários. Não, apesar do ministro dizer que Santa Catarina as ferrovias não são viáveis, nós vamos provar que o próprio Ministério chegou à conclusão. Isso muito em função da nossa publicação, certo, que é a proposta de fazer um planejamento considerando a carga de valor. Então, nós achamos que... E eu não posso imaginar, não podemos imaginar, se você pensa no futuro, e o futuro é hoje, o litoral catarinense sem ser uma via multimodal. Vocês imaginam, nós já estamos com esses gargalos, por mais que você aumente, por mais que você imagine trechos rodoviários paralelos, nós temos que considerar um corredor multimodal, e a ferrovia precisa estar ali para garantir. Você pensa o que é o suprimento para uma zona metropolitana como Florianópolis, que hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, e que é crescente exponencial. Isso aí nos volumes de carga, nas origens de destino, nas matrizes de origem de destino, nesses estudos que nós estamos acompanhados do Plano Nacional de Logística, é uma movimentação imensa em termos de carga para distribuir isso aqui. Então, nós não podemos imaginar o futuro desse corredor contemporâneo ser uma ferrovia litorânea. Temos que resolver a questão indígena de uma forma de consenso. Né? Ninguém aqui está criticando o índio, nós respeitamos muito. Só que encontrar nem chegamos solução. A questão se é terra reivindicada, ou questões legais e antropológicas, não. A gente quer achar uma solução, mesmo porque o túnel passa por debaixo da terra indígena, né? E a orientação, tanto a boca norte quanto a boca sul, estão fora da área indígena. Então, nós temos que achar uma solução para isso, ver se ainda, nesse período de atraso, não houve um comprometimento e um crescimento muito grande da zona urbana de Florianópolis, que comprometa, porque, por exemplo, a ferrovia não pode seguir o contorno de Florianópolis, porque a ferrovia tem diferentes raios de curva e de rampa, então é um projeto que tem que ver. Então, tem várias medidas que a Fiesc vai propor no sentido de procurar viabilizá-las. Mas não há romantismo sobre a ferrovia, ela tem que ser muito bem planejada, nessa percepção intermodal, né, porque ela necessita, multimodal, perdão, porque ela necessita de outros modos para funcionar bem, e geralmente ela exige uma participação, uma PPP, que é a participação público-privada, porque ela não tem grandes dificuldades para financeiramente se... Tem aquela história da conspiração, do que o Brasil fez para atender os caminhões. Se você analisar, vamos analisar friamente. Ainda bem que nós fizemos todo esse investimento nessas rodovias, né? As ferrovias que tem aqui em Santa Catarina são do século XIX, com raios de curva de 80 metros, são inviáveis totalmente. Projeto, hoje você precisa de um raio de curva de 400 metros para dar uma velocidade, porque também é outra questão, a ferrovia tem que ter velocidade. Aquela ferrovia que nós temos ali de São Francisco até a Serra, até Mafra, tem uma velocidade média de 12 km por hora, isso não se percebe, não dá. Só para soja mesmo, que a Rumo utiliza só para carregar a soja ali, basicamente. Só para aquele... Nós temos que ter uma ferrovia moderna, um sistema com velocidade compatível, velocidade média de 40 a 60 km por hora, inclusive na descida da serra, e essa concepção intermodal, que nós, inclusive, a Fiesc propôs uma parceria com o Instituto Fraunhofer, estive lá na Alemanha várias vezes, que fez todo o desenho da logística intermodal da Europa, participou de toda a Europa, da Alemanha, que é referência nisso, para fazer um estudo de viabilidade do sistema intermodal. Então, o que a Fiesc está propondo para viabilizar a ferrovia? Porque não adianta achismo, é muito dinheiro, a ferrovia custa muito. É fazer fazer um plano estadual de logística e transporte, um PELT, se chama isso, considerando toda a infraestrutura atual e a infraestrutura futura, e as ferrovias. E elas interligadas no sistema intermodal. Então, aí pode-se avaliar a ferrovia. A ferrovia seria importantíssima. Multimodalidade, né? Isso. Veja a importância da fala do Egídio, da importância de a gente ter os modais interagindo com bastante sinergia. Nós tivemos casos recentes aqui, você pode acompanhar em Florianópolis aqui a grande evolução que nós tivemos no aeroporto de Florianópolis. A Zurique assumiu o comando, mas não é um ente isolado dentro dessa cadeia. Jamais. O porto também não pode ser um ente isolado. Né? Considerado dessa forma que essa cadeia tem que ser eficiente para trazer. E muito importante a fala também do Egídio sobre a velocidade, porque você é essa agilidade, ou seja, o tempo, prazo, isso é um item importantíssimo nesse processo logístico. E aí, sem a gente considerar ainda alguns custos logísticos que estariam envolvidos aí. Nós vamos para o nosso último intervalo e ainda vamos falar um pouquinho ainda sobre o Plano Nacional de Logística e um pouco sobre essa humanização aí desse projeto BR-282. Ok? Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida.
Federação das Indústrias de Santa Catarina tem uma mensagem para você. Estamos todos nós, colaboradores da Fiesc, a seu serviço, na maior rede privada de ensino do Estado, na formação de jovens para o mercado de trabalho, no apoio a quem produz, lutando, inovando, melhorando a vida dos catarinenses. Por isso, acredite, tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz, do Desenvolvimento de Santa Catarina por meio de esportes, recebendo Egídio Martorano. Egídio, nós temos uma série de outras rodovias no estado catarinense, tem esse projeto de humanização da BR-282. Eu gostaria que agora no último, como nós estamos lá no último bloco, né, eu gostaria talvez de um panorama, né, rapidamente sobre até mesmo a precariedade de diversas rodovias, né, do interior catarinense. E isso aumenta acidente, risco de acidente, prejudica toda a velocidade e competitividade da indústria, do comércio catarinense. Egídio, um panorama aí rápido aí, geral sobre as rodovias. Santa Catarina é destaque em vários índices de desenvolvimento humano, tudo, mas nós não somos destaques, existe uma mácula, essa é a questão dos acidentes. A Confederação Nacional do Transporte fez uma pesquisa de 2010 a 2020, foram 134 mil acidentes, com cerca de 4,6 mil mortes. Isso equivale a 3,8 bilhões de reais de prejuízo. Nossa. Então nós temos uma mácula. Por isso provocou a Fiesc em criar um programa que se chama a Humanização das Rodovias Catarinenses. Fizemos um levantamento no OS das rodovias, seus pontos críticos, isso com nossos engenheiros em Saporite e Saulo, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT e o Governo do Estado, e levantamos os pontos críticos. Esses pontos críticos foram inseridos no Programa Nacional de Investimento, no CREMA, o Programa Federal. Recebemos uma resposta. Na 282, de mais segura, mais eficiente, pelos custos que tem fazer uma duplicação em 282 entre Lages e Florianópolis, nós fizemos o mesmo levantamento. Então foi o Saporite, em cada ponto crítico, junto com a Polícia Rodoviária Federal e junto com o DENIT, essa é uma parceria, e levantamos os pontos críticos priorizando. Então, com 190 milhões, que para a infraestrutura é muito pouco, nós podemos ter intervenções como terceiras faixas, né? Porque se você é usuário da 282, quando você vai para a serra, você sabe que às vezes você pega uma crive, pega um caminhão e você fica no comboio, atrás do caminhão, isso que gera acidente, porque a pessoa quer ultrapassar às vezes. Sim.
risco. E a segunda rodovia em acidência de Santa Catarina, 282, é impressionante. Então, como uma solução para... inclusive, tivemos a notícia do Dário Berger, que é nosso senador Dário Berger, que é presidente da Comissão de Infraestrutura, que está conseguindo, junto ao governo federal, esse recurso para validar. Mas nós temos uma preocupação maior, que é a manutenção preventiva e rotineira. Então, temos o interesse, em função desse projeto, coloco aqui, tem o interesse de uma concessionária de, inclusive, fazer a concessão só para fazer a roçada, a manutenção preventiva rotineira, as faixas de proteção e até, se for o caso, esses investimentos em terceiras faixas, que dão uma fluidez imensa e diminui muitos acidentes. Como é importante o plano de manutenção. Estamos com a proposta também de fazer em tratativas a 470 mais segura, mais eficiente, no trecho entre Gaspar, que não é o duplicado, entre Gaspar depois de Indaial, no término da duplicação. E temos que pensar também na manutenção da 470, que vai ser entregue, não há uma previsão certa, não vou arriscar. Então nós temos. E o grande problema também, eu falo manutenção preventiva e rotineira nas rodovias estaduais, nós constatamos, isso não é suposição, nas análises expedidas que a Fiesc fez, por intermédio do engenheiro Saporiti, o mestre Saporiti, que sabe tudo de rodovia, nós percorremos toda a malha estadual e a conclusão é que 60% da nossa malha estadual está em estado precário. Isso significa o quê? Não são soluções paliativas, exigem restauração de pavimento, não é tapar buraco. E isso é porque, aliás, o buraco não deveria nem existir, por isso que é importantíssima a manutenção rotineira e preventiva. Então, nós sempre dizemos que é mais importante você ter uma rodovia com fluidez, sinalizada, sem buraco, né, com acostamento e com segurança, do que ter uma rodovia duplicada. O resultado que dá uma terceira faixa na fluidez no trânsito, muitas vezes, até porque a duplicação é muito caro e nós temos um relevo acidentável, nós temos uma serra do mar para percorrer, e o caso da 282, a 282 e Laje a Florianópolis é um absurdo de caro que seria a duplicação. Sim. E a nossa ideia é que incorpore essa nossa proposta dentro das concessões contemporâneas, que ele faça as terceiras faixas, que ele faça as melhorias de segurança nas curvas, a melhoria nas agulhas e nas interseções, e tem um gatilho de demanda, que são isso que prevê nas concessões contemporâneas, para, no caso, haja justificativa e demanda para duplicação, se duplica um determinado trecho, mas isso não onerando o pedágio. Quando você chega ao ponto de ter demanda, é porque não vai ser muito onerado o pedágio para o usuário. Então, assim, a gente está atuando muito, é um projeto de extrema importância, a humanização. Nós temos que tirar essa mácula, como eu disse, o Estado não pode ter essa... A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, inclusive, estima, e eu não trago esse número, porque eu acho que o valor de uma morte não tem valor, inestimável. Além desses 18,8 bilhões, ainda tem o custo das mortes, que nós vamos estimar. E se você analisar bem, 18,6 bilhões aí de prejuízo, é muito mais que nós precisamos de investimento em infraestrutura. Egídio, meu muito obrigado aí pela sua presença, e eu gostaria que você reforçasse o endereço da Fiesc ali na internet para que todos os colegas pudessem acessar todos esses programas importantíssimos aí. Você pode entrar no site da Fiesc, www.fiesc.com.br, aí você tem a opção infraestrutura. Entra em infraestrutura, nós temos todas as reuniões da Câmara, todas as publicações, são centenas de publicações de análises expeditas do Saporiti, do estado das nossas rodovias. Tem o próprio livro, que eu tive a honra de escrever, sobre a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional. Tem o BR-101 do futuro. E eu ainda, além disso, eu vou pedir um grande apoio do público para a assinatura digital, né, dessa proposta de abaixo-assinada digital. Nós vamos precisar do seu apoio, inclusive. Nós vamos divulgar aqui no programa, né, para que todos possam firmemente participar. Porque a Fiesc está muito preocupada, como ela tem assim, muito posicionamento na questão da infraestrutura, nós criamos um conselho com 40 entidades para que não fosse uma coisa da Fiesc que tivesse também o apoio de várias entidades. E nós precisamos levar ao presidente da República e ao ministro um abaixo-assinado, queria que fosse 2 a 3 milhões de assinatura, levando a importância e a necessidade para que sejam providências urgentes na nossa malha rodoviária. Meu muito obrigado, Egídio. Fiquei muito feliz com a sua participação. Fica registrado aqui na memória do programa. E isso não termina por aqui, porque é com muito carinho que a gente protege também a Federação das Indústrias, que protege em todas as indústrias o movimento catarinense. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes no Facebook ao vivo, aos grandes colegas aí que vão assistir
A reprise hoje é 22 horas, sexta, sábado, domingo, que sempre estão presentes, vários profissionais, vários empresários que realmente curtem muito essa edição do programa, porque nós estamos aqui para te defender, para te proteger, para realmente te engajar cada vez mais nessa história empreendedora do Estado catarinense. Um grande sucesso, um grande abraço, até a próxima edição.